Olá, você que acabou de sintonizar nesse vídeo, gostaria de convidar você a permanecer aí, porque hoje vamos abordar um tema muito importante da atualidade do nosso país, que chama-se Coronavírus, pretexto para derrubar o governo Bolsonaro? Esta pergunta nós vamos, ao longo desse programa, eu espero não demorar muito, apresentar fatos para que você, ao final, faça seu julgamento acerca do que aqui falamos, se faz sentido o que dissemos para você, e convido você também que compartilhe esse vídeo com as demais pessoas que você conhece, divulgue nas suas redes sociais, para que as pessoas possam ouvir o que aqui mostramos, porque eu vou falar para você hoje como médico, que trabalho como médico há 40 anos, e também como militar do Exército, coronel, médico do Exército, onde militei durante 28 anos. Além de ter um canal no YouTube, que chama-se A Voz de Israel, PR Marco Silva, onde falamos de assuntos relacionados com a história da humanidade, ligadas à Bíblia Sagrada de um modo geral. Nosso tema hoje vai fugir disso, é um tema diferente, que eu espero que possa trazer a você informações que esclareçam as dúvidas acerca do coronavírus e da atual situação política do Brasil. A coisa que você, se está ligado, ama esse país e quer o melhor para o seu próximo, deve ouvir, deve assistir esse vídeo até o término dele. Nós vamos abordar esse tema: coronavírus, pretexto para derrubar o governo Bolsonaro? Pergunta que você vai responder ao final do programa. Eu quero começar falando da pré-campanha do candidato Jair Messias Bolsonaro. Uma campanha que foi vista por muita gente, de todo tipo, de toda a classe social, do mais baixo nível até o nível mais intelectualmente elevados, que julgaram essa candidatura uma piada, uma falta de bom senso do Jair Messias Bolsonaro se candidatar à presidência da República. Era uma candidatura impossível de se concretizar, a eleição de Jair Messias Bolsonaro. E eu quero mostrar a você esses vídeos, relembrando o que disseram pessoas, como falei, do mais baixo nível até o nível mais alto intelectual. Veja alguns vídeos o que disseram acerca de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro perde para qualquer candidato. Essas candidaturas meio folclóricas não resistem ao segundo turno. Jânio Quadros, Paulo Maluf, isso não passa mais, porque não consegue maioria, só olhar a rejeição. Não, mas a rejeição do Bolsonaro é enorme. Tudo que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno, porque é o passaporte para o PT voltar. Então você vota no Bolsonaro, elege o PT. Se disputar não tem chance, porque, sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que na hora, sabe, mesmo pessoas que hoje pensam, terão vergonha de dizer que vão votar numa pessoa tão reacionária. Mas se você me perguntar, repetir a pergunta anterior, não acho que também seja o candidato que vai vencer as eleições, nem Lula e nem Bolsonaro. Trata-se de um atentado para impedir que o mito se eleja presidente da República. Para tanto, forçoso seria que o deputado fosse considerado o vitorioso certo das eleições. Então nós vamos impedir o vitorioso certo das eleições. Mas segundo a pesquisa que saiu ontem, pode-se dizer que ele é o derrotado certo das eleições por enquanto. Ele perde para todos os candidatos mais influentes. A rejeição dele havia disparou. Cresceu 7 pontos em 2 semanas. Completamente sozinho. Mas assim, nenhuma pessoa para dizer: boa, Bolsonaro! Sabe que ele não tem a possibilidade de ganhar um cargo executivo. Ele ganha legislativo, não tem dúvidas. Mas um cargo executivo, o Bolsonaro jamais ganharia nem para prefeito, nem para governador e nem para presidente. Estou desrespeitando a minha história, minha trajetória, nem o valor do deputado Jair Bolsonaro. Mas eu vi também outros candidatos saírem à frente em campanhas e nem sequer irem para o segundo turno. Não tem força, ele não tem dinheiro, ele não tem estrutura partidária para conseguir aguentar o tranco de um segundo turno. Eu não creio que esse outro lado vai repousar na figura do Bolsonaro. Não sei. Não creio que tenha expressão nacional maior.
é que o Fernando Haddad iria passar o Bolsonaro, e as próximas pesquisas devem mostrar isso. Eu não vejo o Bolsonaro em condições, mesmo as pesquisas de intenção de voto apontando ele como liderando a disputa. Ele é um candidato de teto e ele tem eleitor curto-circuito. Então isso já foi testado em pesquisas e eu verifiquei isso. O eleitor do Bolsonaro não é muito convicto. O Bolsonaro não vai ter nem 1%. Hoje ele está mais ou menos 4% nas pesquisas, mas a gente vai chegar em 2018, o Bolsonaro vai ter 1%. Anything is better than Bolsonaro. Diet Lula is better. Spider-Man is better. What it is, Bolsonaro does not reflect the best of who you are, President. And with any luck, you still have a chance to vote LNA and not let this man finger bang your democracy. Você viu que realmente foi uma piada, mas piada o que eles disseram, não com relação à candidatura de Bolsonaro, mas as pessoas que julgaram dessa forma viraram motivo de chacota e de piada, e vale a pena rir de novo. Essa risada de Bolsonaro aí, se foi natural ou não, realmente deve retratar o que aconteceu nas eleições de 2018. Decepção para a esquerda no Brasil, a petralhada vai chorar a noite toda hoje. Um forte abraço! Obviamente que as pessoas que torceram contra não gostaram dele, e por isso tentaram matá-lo antes que ele fosse eleito. E como isso começou? Visto os vídeos que aqui mostramos, e as pessoas dos mais níveis sociais demonstrando a sua rejeição à candidatura do candidato Jair Messias Bolsonaro e a possibilidade de ser eleito, viram que, ao se aproximar as eleições, ele começou a subir nas pesquisas. Então é óbvio que os inimigos do povo brasileiro, aqueles que alimentaram-se durante mais de 20 anos da economia brasileira, usurpando o dinheiro público, fazendo da sociedade brasileira escravo de uma política corrupta, com todas as letras. Obviamente que nem todos os políticos são corruptos, sabemos disso, mas Bolsonaro surgiu como uma luz no fim do túnel. As pessoas já estavam cansadas, estão cansadas de tanto roubo, de tanta corrupção, de tanta falta de respeito na sociedade, principalmente com relação à família, o que veio sendo dilapidado ao longo dos governos de 20 anos para cá. E da família como um retrato da sociedade atual, não só do Brasil, mas do mundo todo, mas especialmente do Brasil. As pessoas começaram a dar ouvidos ao que Jair Messias Bolsonaro estava dizendo. Deram uma chance para Bolsonaro. Ele foi eleito presidente da República. Mas, antes disso, como falei, ao perceber que era possível ele ser eleito, tentaram assassiná-lo de maneira covarde, violenta, e até o dia de hoje pessoas têm impedido revelar à sociedade quem foram os mandantes para que aquele débil mental fosse fazer aquilo com o candidato Jair Messias Bolsonaro. Mas a palavra do Eterno, do Criador do céu e da terra, diz que nada fica escondido, tudo um dia vai ser revelado. É só uma questão de tempo, não é se, mas quando. Está chegando a hora de se mostrar quem foram os mandantes daquele ato violento contra o candidato Messias Bolsonaro, que estava rumando a vencer a eleição de 2018, que certamente viria para contrariar os interesses corruptos da maioria dos políticos, da imprensa marrom e do STF envolvido com a corrupção. Sabemos que isso acontece de verdade.
Obviamente que nem todos os políticos, nem também todos do STF estão comprometidos com a corrupção. Então eles, vendo isso, tentaram matar Jair Messias Bolsonaro. Não conseguiram e, como você pode ver agora no vídeo aí, que eu vou mostrar agora, teve até um elemento que fez até piada com a facada que o Bolsonaro recebeu, dizendo que ele tem que receber 21 facadas, fazendo uma coisa realmente de um nível de pessoas que não têm compromisso com a vida de ninguém, a não ser da sua turba, da sua horda de perversos, de pessoas tomadas pelo mal. Você vê o vídeo agora aí. E esse é um pouco o problema, porque eles estão percebendo que, inclusive, até com facada você não vai conseguir ganhar a eleição. Você vai ter que ter outro tipo de expediente. Não, sei lá, mas 13 facadas ele vai. 13, eu estava vendo, eu fiz a conta, de 13 facadas você consegue chegar a 51%. Vai saber. Você viu? Julgue você. Se isso é algo que alguém que tem respeito pela vida faça. A não ser pessoas que realmente são inconformadas, são insubmissas, insubordinadas, pessoas que não têm um mínimo de consciência do que fazer para o seu próximo. A não ser o seu próximo que está ao seu lado, pertence à sua ordem, à sua patota, como gosto de falar nos meus programas. Você viu que tentaram matar Jair Bolsonaro, não conseguiram, falharam. A coisa se tornou mais difícil para eles. Por quê? O eterno Senhor do céu e da terra certamente orientou a mente e o coração de Bolsonaro para convidar para ser seu vice-presidente um general de 4 estrelas, o general Hamilton Mourão. Um general altamente comprometido com a hierarquia e a disciplina. Um oficial de gabarito, como são todos os ministros militares que foram convidados por Jair Messias Bolsonaro após a sua eleição, como exemplo o general Augusto Heleno. Homens de reputação ilibada. O general Mourão figura conhecida como comandante militar do Sul, e quem serviu debaixo do seu comando conhece muito bem a linha que rege o general Mourão. Isso tornou difícil agora para os assassinos, os inimigos da nação, em eliminar Bolsonaro. Porque uma vez se eliminar Bolsonaro, até o término do segundo ano do seu comando, quem vai ser presidente será o vice Hamilton Mourão. E não será nada bom para essa esquerda tomada pelo mal, servindo a condutas, diria, diabólicas, para se manter no poder e roubar, dilapidar ainda mais a nação brasileira. Ficou difícil agora. Então, de maneira também providencial, entra aí agora a cena do coronavírus, que é hoje o assunto mundial. Coronavírus. E eu agora vou falar para você como médico. Vou falar como médico. 40 anos como médico. E é bom ressaltar que ser médico não significa apenas ter um diploma de médico. Há muitos médicos que têm diploma de médico, mas não são médicos. Não são médicos. Como há muitos pastores, muitos religiosos que são consagrados, pastores, bispos, religiosos, seja de qualquer religião, que conhecem a letra dos seus livros religiosos, mas não conseguem enxergar o que realmente elas querem dizer. Assim também acontece com o médico que é apenas formado em medicina. Isso tem trazido muita desinformação, muita confusão. O aluno de medicina, quando termina seu curso, ele recebe um diploma, ele resiste esse diploma no Conselho Regional de Medicina do seu estado e começa a atuar como médico. Muitas das vezes inexperientes e envolvidos com algo que está além de ser um médico como deveria ser.
acerca desse assunto, eu como escritor também escrevi em 2018 um livro chamado Médico, Sacerdócio ou Profissão, que você vê aí no vídeo. Um livro que trata dessa situação onde eu mostro a origem da medicina e como os médicos vêm se comportando ao longo dos séculos até o dia de hoje. Uma história interessante que mostra a qualidade do que temos hoje na sociedade. O médico recebe o diploma, como falei, resiste no CRM e aí tem licença para curar, tratar para curar. Médico não cura ninguém, médico trata. Há uma razão para a cura. Essas razões são muito profundas, envolve a fisiologia, a genética do paciente e, acima de tudo, está aquele que deu origem à vida, que sabe o porquê de alguém morrer e outro não morrer, embora tenham a mesma doença e tomaram o mesmo medicamento. Esse que está no controle, muitos chamam de Deus, e Deus tem várias concepções no mundo atual, principalmente no meio dos cristãos, mas isso também não é nada que queremos aprofundar nessa palestra que estou aqui levando para você hoje. Nada disso. Se você quer saber mais disso, você pode acessar nosso canal e assistir os programas 331, 332 até o 334, que já está publicado aí no YouTube, e você verá o que eu falo acerca das pessoas que têm sofrido coisa nas suas vidas, na sua família, o porquê disso. Nada acontece sem um motivo, sem uma razão. Tudo está no controle daquele que deu origem à vida. Ou seja, Gadu, como muita gente entende, grande arquiteto do universo, ou mãe natureza, força maior, energia cósmica, não importa o nome que você dê, há sempre alguém atribuindo a algo sobrenatural a razão da existência, apesar de também pessoas ainda, por mais incrível que pareça, acreditarem no acaso. Não foi acaso, de maneira nenhuma, a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Estava nos planos daquele que criou a vida. Como também o aparecimento do coronavírus, justamente quando o governo de Jair Bolsonaro começava a alavancar. Ou seja, dar uma guinada, mostrar que há saída para esse país. Uma coisa realmente a se pensar. Quem não entende nada acerca do que o Criador, a força da existência, a vida faz, porque entende e só vê letras, sabe muita religião, sabe muito de Bíblia, de seus livros religiosos, mas não consegue entender o que ele realmente está dizendo, porque não consegue ler através das letras. É natural acontecer isso, faz parte, porque também isso está nos planos de quem criou essa terra. Então o coronavírus surgiu para dar uma estancada no crescimento que estava começando a apontar, a surgir, final de 2019, começo agora de 2020. Sem dúvida nenhuma, isso caiu como uma luva para os malfeitores, os bandidos que querem trazer de volta o esquema do mecanismo, que foi aí muito bem demonstrado pelo deputado Ottoni, legislativo. O STF e a mídia formam esse tripé que há muito vem roubando, dilapidando a nação brasileira. As mídias recebiam bilhões dos governos, até entrar Jair Messias Bolsonaro. Veio quebrar essa cadeia, essa cascata danosa, criminosa que havia e tenta ainda sobreviver dentro desses três membros que compõem essa história do mecanismo. Eu, como militar do Exército, eu entrei no Exército como soldado em 76, fui cabo de infantaria,
saí do exército para estudar medicina, voltei como oficial aspirante, médico, primeiro tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, quando encerrei minha carreira. Em 28 anos dentro do exército, tendo um tio, general, que militou durante 43 anos no exército, que lidou com muito dinheiro na sua escala de trabalho. Não conheço nenhum militar, de verdade, que enriqueceu e que esteve envolvido em falcatrua, em defraudação do dinheiro público, que permaneceu na Força Armada. Você jamais vai ouvir acerca de um general que ele roubou, que ele agiu de maneira de má fé com a pátria, com o povo brasileiro. Pelo contrário, o Exército, a Força Armada, braço forte e mão amiga, de verdade é braço forte e mão amiga. Muitos militares, generais, agiram dessa forma para ajudar o país, nunca para defraudar. Por isso que Jair Messias Bolsonaro está respaldado por homens de caráter, homens que realmente são de caráter ilibado. No Exército, uma vez plotado, ou seja, visto que um militar se enquadra no regulamento disciplinar do Exército, não se enquadra, esse tipo de gente é excluído da força. Não importa o seu posto, nem quem seja os seus padrinhos, seus pais, não importa isso. Jamais ninguém vai acusar um militar e provar que ele realmente praticou aquele ato de má fé contra a nação, andou de conduta que não confere, que não respalda o caráter do militar, que ele permaneça na força. Isso é impossível. Estou aqui falando com uma experiência própria de viver dentro do Exército durante 28 anos da minha vida. Como disse, o coronavírus não veio à toa. Não é por acaso que chegou esse vírus para essa pandemia mundial, e justamente quando o governo Bolsonaro estava em ascensão. A palavra do Eterno, do Criador do céu e da terra, que se conhece como Bíblia Sagrada, no livro do profeta chamado Amós, você pode verificar na sua casa, capítulo 3, verso 6, lá está dito que não vem sobre uma cidade, sobre um país, você pode dizer dessa forma, uma pessoa, essa é a linguagem da palavra, porque quem lê letra vê cidade, mas isso se estende a essa outra parte, não vem nada disso, uma desgraça sobre a cidade, sobre a pessoa, sobre uma casa, nada que o Senhor, o Criador do céu e da terra, não tenha mandado. Veja que coisa interessante. Nada acontece por acaso, embora haja quem realmente defenda a existência do acaso. Questão de cada um, isso não se discute, não estou aqui para ensinar essas coisas a você. Estou falando que nada acontece por acaso, porque realmente as coisas têm uma razão de acontecer. É óbvio que as pessoas que sofrem essas desgraças se colocam na posição de não merecedor daquilo. Não percebe que sobre elas vem aquilo que elas plantaram. Pessoas plantam e colhem o que plantaram. Então, o coronavírus não foi uma coisa à toa. Está aí com um propósito básico. Existem vários propósitos, mas o propósito básico, especificamente para o Brasil e para Bolsonaro, é colocá-lo à prova. Nada que acontece na nossa vida de ruim acontece sem um motivo. Nós somos provados para nós mesmos todos os dias. O coronavírus veio provar as pessoas. Veio provar a Bolsonaro, a mim, a você, a toda a população da terra, mas aqui especificamente o brasileiro. As pessoas que fazem o que fizeram do governo passado, que esses políticos têm feito, não amam nem a eles e nem o próximo. Veio o coronavírus, surgiu uma luz no fim do túnel para os inimigos de Bolsonaro, para minar o seu governo. Estão aí aprovando despesas
estão acusando de despesas que são regulamentares, como recentemente acusaram aí no jornal ridículo do Brasil aí, que ele tinha exagerado, tinha extrapolado o limite do cartão corporativo, só para tentar tirar a imagem, apagar a imagem do brasileiro, que o brasileiro fez e ainda tem, a maioria dos brasileiros, acerca da figura de Jair Messias Bolsonaro. Estão procurando acusar de todo tipo e usando como pretexto o coronavírus. Todas as partes vêm essas acusações de assassino da população, que está preocupado com dinheiro, com economia e não com a população. Ridícula, ridícula, ridícula essa colocação. Como já foi bem falado por quem tem bom senso, não há saúde sem uma economia que possa dar sustentação à família. Do ponto de vista alimentar, de se locomover, do bem-estar social. Ninguém sobrevive, subsiste nessa situação por muito tempo. E eles estão trabalhando nisso. Há muitos governadores e prefeitos contrários ao governo Bolsonaro que estão se aproveitando disso para postergar a flexibilização desse isolamento social horizontal. Repito, estão fazendo isso para detonar o governo de Jair Messias Bolsonaro. Virou inimigo número 1 desses bandidos, desses esquerdopatas que estão espalhados por diversas classes sociais nesse país. Na verdade, esse mundo que vivemos é um mundo de pessoas que refletem aquilo que o apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, um dos seus discípulos, capítulo 3, fala muito bem. Onde as pessoas seriam egoístas, amantes de si mesmo, avarentas, insubordinadas, insubmissas, insolentes, traidoras, atrevidas, roubadoras, ingratos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Convido você, sendo religioso ou não, a abrir uma Bíblia qualquer e ler lá a segunda carta do apóstolo Paulo, escrita há mais de 2000 anos, ao seu discípulo Timóteo. Veja que lá fala muito bem que seria o caráter do homem dos últimos dias. E é o que estamos vendo. Uma sociedade totalmente deformada, com ensinamentos, condutas que fogem daquilo que gostaria o seu Senhor, foge daquilo que gostaria aquele chão de Senhor. Porque muita gente que tem esse caráter tem um Deus, que certamente não é o Deus que está na Bíblia. O coronavírus fez um vírus mutante, porque isso é muito comum na classe viral, haver mutação ao longo do tempo. Uma vez que a humanidade tem afetado de maneira muito forte a biosfera e a atmosfera terrestre. Isso tem trazido mutações não só a nível viral, mas de bactérias e nos próprios seres vivos, por causa da alteração climática trazida pelo crescimento dos excrementos, dos resíduos industriais, químicos e biológicos atirados no solo do planeta. Uma coisa natural para um mundo em desenvolvimento econômico e intelectual. E aqui eu volto ao assunto de ser médico. Como falei, há religiosos que leem, sabem tudo disso, livro religioso, da Bíblia e outros livros religiosos das demais religiões, mas sabem letra. Eles não conseguem ter discernimento acerca do que eles leram. Do mesmo modo, há médicos que se formaram, sabem muita teoria médica,
muita medicina teórica, mas na prática é outra coisa. Infelizmente, a medicina tomou um rumo onde os médicos passaram a ser especialistas e a especialidade trouxe a subespecialidade. Dessa forma, os conhecimentos estão sendo limitados. Sem falar, obviamente, numa medicina que surgiu há mais ou menos uns 20 anos para trás, chamada de medicina baseada em evidência. Como se medicina fosse uma ciência exata. Como se um paciente fosse igual ao outro. Não é. Não é. Não existe ninguém igual. Ninguém é igual. Embora anatomicamente e do ponto de vista fisiológico as pessoas sejam semelhantes. Então quem vê por esse prisma, tudo faz por onde haver essa discórdia de opiniões, se deve fazer isso ou aquilo. Cada escola de medicina, cada mestre tem uma conduta e isso tem levado as pessoas à confusão. O governo Bolsonaro, na sua opinião, o presidente, defendeu o isolamento vertical, o que foi criticado por muita gente, inclusive médicos. Mas muitos outros médicos defenderam essa conduta. Eu particularmente acredito numa moderação, num equilíbrio entre o isolamento horizontal e o vertical. Esse vírus, sabe-se que ele só vai matar, levar à morte, na pior das hipóteses, entre 10 a 12% da população afetada. 70% da população do mundo vai ser contaminado por esse vírus. 70%, preste atenção. Agora, 30% dessas pessoas vão ficar doentes. Vão contrair a doença que na verdade é uma gripe, só que uma gripe mais agravada. Em quem? Em pacientes susceptíveis ao agravamento. Isso tem a ver com as defesas imunológicas de cada pessoa. Infelizmente, vivemos num mundo, numa geração de jovens hoje doentes. Jovens criados em apartamentos, isolados, com videogames, televisão, computador e pisando em chão de porcelanato, granito, pedra de uma geral. O jovem hoje, as crianças de hoje não têm mais contato de uma geral com a terra. Elas não são expostas aos organismos para desenvolver naturalmente a sua imunologia, a sua parte imunológica. Não são mais expostas. Hoje são trancadas, vividas isoladas, debaixo de ar-condicionado, ventiladores, coisas nocivas. Aí nós voltamos ao assunto. 30% será acometido pela doença, inclusive jovens, uma minoria, mas esses jovens que estão imunodeprimidos, jovens que são cardiopatas, nasceram com cardiopatia congênita, jovens com hipertensão, hoje jovens, 20, 30 anos, pacientes, até crianças hipertensas, diabéticas. O diabetes juvenil tem crescido muito no meio da população devido à má alimentação, à obesidade nas crianças, de um modo geral. Isso é fator para o surgimento de diabetes e hipertensão arterial. São doenças concomitantes que, juntando com o vírus, seja ele qual for, pode matá-lo. Como estou falando de morte, que acomete esses 30% que, como estou falando de pacientes que vão morrer, eles representam nesse 30% de que serão acometidos pelo vírus, no máximo, mas estourando mesmo, 10%. Veja bem, o Brasil tem atualmente em torno de 212 milhões de pessoas vivendo debaixo do sol nesse país. 140 milhões, 21 milhões de pessoas aproximadamente. Desses 21 milhões de pessoas acometidas,
pela doença, juntando os pacientes idosos acima de 60 anos de idade e com comorbidades, como já falei, diabetes, hipertensão, lúpus eritematoso sistêmico, há muitas mulheres com lúpus eritematoso sistêmico, câncer, fazendo quimioterapia por esse ou aquele tipo de câncer, seja câncer hematológico ou câncer mesmo dos seus órgãos internos, fazendo quimioterapia. Pessoas imunodeprimidas, pessoas que são susceptíveis à infecção e à morte mais frequente. É assim que funciona esse vírus. Quando falei que estou mais moderado com relação à conduta de prevenção, defendendo o isolamento vertical e o horizontal, quero dizer o seguinte: como médico, e estudei medicina, mesmo sendo um médico cirurgião, estudei medicina porque amo a medicina. Sei medicina, de clínica médica, ao que você imaginar em neurologia, porque eu estudei tudo de medicina. Como cirurgião, eu sempre tive no meu coração a intenção de tratar as pessoas como trataria a mim mesmo ou alguém da minha família. Sempre foi assim. E eu tinha que saber medicina. O cirurgião tem que saber medicina, não é saber operar. Operar é ato mecânico, é técnica. Há muito cirurgião que sabe técnica, mas na hora que precisa de usar uma tática, alguma coisa que a gente chama no exército de meio de fortuna, não sabe, porque não está nele esse conhecimento. Estudei muita medicina para diagnosticar e indicar a conduta adequada para aquele paciente que será tratado. Então, vendo por esse prisma, tenho visto que muitos médicos estão olhando letra, estão julgando casos como se os casos fossem iguais, como se houvesse uma exatidão física e matemática. Não existe isso na medicina. Cada caso é um caso. Se fala disso, é muito comum falar na medicina, no meio médico, mas poucos entendem isso, infelizmente. Estamos vivendo uma era de pessoas cada vez mais querem se sobressair. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje, eu me cansei, estou enfatuado de tanta besteira, tanta canalice de políticos, de autoridades e de civis ignorantes aí querendo sobressair-se sobre um governo que tenta mudar a história desse país, apagar de uma vez por todas com esses bandidos que há muito tempo vêm dilapidando a nação brasileira. Resolvi fazer isso para esclarecer a população. Eu gostaria, se você tiver a coragem e respeitar o que eu estou aqui dizendo, divulgar isso nas redes sociais para que as pessoas vejam esse vídeo e possam fazer seus comentários. Então, como o médico disse, veja esse equilíbrio, como pode ser visto já no Brasil. Aqui na Paraíba, onde eu estou gravando esse vídeo, João Pessoa. Em muitos lugares já estão funcionando, principalmente lojas de automotivos, supermercados, lojas de materiais de construção, algumas lojas com meia porta. As pessoas estão entrando hoje em supermercado de maneira regrada. Há um número X de pessoas que podem entrar e só pode entrar outra depois que a outra sair. E todas usando máscaras. Se você tem essa fé para usar máscara, use a máscara. Se não tem, use para respeitar as pessoas que usam nesses lugares. Então, se estão funcionando assim, por que não fazer isso com as demais áreas que continuam trancadas, fechadas, impossibilitadas de funcionar? Como shoppings, a parte da construção civil, onde a maioria das pessoas que trabalham nessa área depende desse dinheiro, do seu trabalho para manter a sua família, porque eles não podem trabalhar da mesma forma, guardando as normas de segurança que se tem ensinado, e que advogo que seja feito.
Por que não? Se em outros lugares, outros locais está sendo feito dessa forma, como já falei, em supermercados, automotivos, matéria de construção, vários lugares as pessoas estão já atendendo as pessoas dessa forma. Por que não fazer isso também? Por que não? Simples, porque os governadores e os prefeitos que estão ainda agindo dessa forma, podem ir atrás, verificar que são todos contra o governo Bolsonaro. Eles querem sugar o máximo que puder da saúde do nosso presidente, querem sugar o máximo que puder do dinheiro da nação, que é do povo brasileiro, que está sob a guarda do governo federal, para mais tarde acusar o presidente de má gerência, no caso de improbidade administrativa. E você que é inteligente, que eu sei que você é, já pode vislumbrar quem são essas pessoas que estão tentando derrubar o governo Bolsonaro e voltar a dilapidar o país como havia dilapidado. Homens se dizendo homens envolvidos, comprometidos com o país, quando na verdade estavam comprometidos com sua família, com sua patota, com seu bem-estar e nada mais. A esquerda não voltará mais a governar esse país. País, Brasil, existe um Brasil antes e depois de Jair Messias Bolsonaro. É um homem que tem a intenção limpa, pura no coração, de melhorar a sociedade brasileira perante o seu povo e ao mundo. Um trabalho que não é fácil. No Exército costumamos dizer que isso é missão boca podre. Ele entrou na missão boca podre, mas felizmente o Eterno está colocando ele à prova e ele vai vencer. Quem persevera vai vencer. Certamente os inimigos serão procurados e não serão mais achados. Você mais tarde vai procurar por eles e não vai achá-los mais, já foram. É só ler o Salmos 37 que você vai entender essa palavra lá. Então, resumindo isso, essa palestra de hoje, para não me delongar mais. Coronavírus é uma providência divina do Eterno para testar a humanidade e mostrar que Ele está no controle. Ele disse em sua palavra, bem na sua palavra, que enviaria o terror no fim dos tempos às pessoas. O pânico. E muita gente tem vivido o pânico nos últimos 50 anos para cá, quando a sociedade entrou numa fase avassaladora de degeneração social. Então o coronavírus veio com esse propósito, provar, mais uma prova à humanidade. Aqueles que confiam no Senhor sabem muito bem que se ele não guardar a sua casa, em vão vai vigiar a sentinela. Se ele não edificar a sua casa, em vão trabalha o que nelas edificam. O que quer dizer isso? Quer dizer que se ele não guardar a sua casa, não adianta se esconder nas cavernas, nem chamar o pessoal do SEALs americano, forças especiais de qualquer exército, Polícia Federal, ninguém vai me guardar. Você está morto. Eu estou morto, se o senhor não me guardar. O coronavírus é isso. Hoje tem como se combater isso com sabedoria, com entendimento, com moderação, com inteligência, bom senso, não prejudicando as pessoas porque querem prejudicar uma pessoa que foi eleita pelo povo e envergonhou, colocou no chão todos os seus inimigos que tripudiaram sobre ele quando ele se candidatou a presidente da República. Só os que são tomados pelo maligno é que não reconhecem a derrota, que não se levanta para rever os seus conceitos, mudar seus procedimentos e encontrar a vida melhor para ele e para o seu próximo.
E para encerrar, quero aqui lembrar que há muita gente que está aí falando, dando uma de gente muito boazinha, pensando na morte das pessoas que vão morrer pelo coronavírus. Quero apenas deixar duas informações. Primeira delas é que vão morrer, vai morrer gente, porque isso faz parte da vida debaixo do sol desse planeta. Vai morrer gente. Agora, segunda coisa, temos que entender que 212 milhões, se a morte vem para, no máximo, vamos chutar aí uma coisa exagerada, absurda de mortes, 4 milhões de pessoas, número que nem no mundo todo vai acontecer. Mas ainda que isso aconteça, vai sacrificar 208 milhões de pessoas por 4 milhões? Faz sentido isso? Na medicina existe esse ensinamento. Eu vou lembrar um simples caso aqui, com relação a medicamentos. Os medicamentos são testados durante anos. E todo medicamento, que é medicamento, não é suplemento vitamínico, suplemento alimentar, os medicamentos vêm com reações diversas, contraindicações e advertência para o uso daquele medicamento. Por quê? Porque são testados em animais, depois em seres humanos, é verificado que algumas pessoas manifestaram alguns sintomas, alguns sinais pelo uso daquele medicamento. Agora, a maioria das pessoas que tomaram aquele medicamento não tiveram reação nenhuma e foram curados do mal que estavam sentindo. Vai deixar de dar o medicamento porque algumas pessoas tiveram aquelas reações que estão descritas na bula do medicamento, porque essas pessoas sofreram isso e a maioria não sofreu? Vai deixar de dar para a maioria? Óbvio que não. Eu, quando comecei a estudar medicina, eu ouvi, isso já faz tempo, que há uma relação, uma importantíssima relação ao medicamento chamado ácido acetil salicílico, o AS, que é o composto de vários medicamentos aí, inclusive usado por cardiopatas, e é usado de rotina por muita gente na América para afinar o sangue, como assim dizem. Há uma estatística que mostra que uma pessoa em 1 milhão de pessoas, se tomar o AS, vai ter choque anafilático e pode morrer. A pergunta é, vai se deixar de dar o medicamento que uma pessoa em 1 milhão pode morrer por choque anafilático e dar o medicamento para 999 mil pessoas, porque uma pessoa vai morrer tomando medicamento? Pensa nisso aí. Espero que você tenha entendido o que eu falei e estou à disposição para responder quaisquer perguntas acerca de medicina e dessa parte das acusações que aqui trouxe à baila, repetir as acusações que têm sido trazidas aí pela mídia, principalmente a mídia hoje do YouTube, essa mídia, pelas mídias que estão na internet, que de verdade mudaram o destino do mundo, em especial do Brasil, com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Até mais, espero ter ajudado você que assistiu esse vídeo.